aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele dia, Jesus saiu de casa e foi sentar-se às margens do mar da Galileia. Uma grande multidão reuniu-se em volta dele. Por isso Jesus entrou numa barca e sentou-se, enquanto a multidão ficava de pé na praia. E disse-lhes muitas coisas em parábolas. O semeador saiu para semear. Enquanto semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho, e os pássaros vieram e as comeram. Outras sementes caíram em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque a terra não era profunda. Mas quando o sol apareceu, as plantas ficaram queimadas e secaram, porque não tinham raiz. Outras sementes caíram no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram e sufocaram as plantas. Outras sementes, porém, caíram em terra boa e produziram à base de 100, de 60 e de 30 frutos por semente. Quem tem ouvidos, ouça. Os discípulos aproximaram-se e disseram a Jesus: Por que falas ao povo em parábolas? Jesus respondeu: Porque a vós foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado, pois à pessoa que tem será dado ainda mais, e terá em abundância, mas à pessoa que não tem será tirado até o pouco que tem. É por isso que eu lhes falo em parábolas, porque olhando eles não veem, e ouvindo eles não escutam nem compreendem. Desse modo se cumpre a profecia de Isaías: havereis de ouvir sem nada entender, havereis de olhar sem nada ver, porque o coração deste povo se tornou insensível. Eles ouviram com má vontade e fecharam seus olhos, para não ver com os olhos, nem ouvir com os ouvidos, nem compreender com o coração, de modo que se convertam e eu os cure. Felizes sois vós, porque os vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem. Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que desejaram ouvir o que ouvis e não ouviram. Ouvi, portanto, a parábola do semeador. Todo aquele que ouve a palavra do reino e não a compreende, vem o maligno e rouba o que foi semeado em seu coração. Esse é o que foi semeado à beira do caminho. A semente que caiu em terreno pedregoso é aquela que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Não tem raiz em si mesmo, é de momento. Chega o sofrimento ou a perseguição por causa da palavra, ele desiste logo. A semente que caiu no meio dos espinhos é aquele que ouve a palavra, mas as preocupações do mundo e a ilusão da riqueza sufocam a palavra e ele não dá fruto. A semente que caiu em boa terra é aquele que ouve a palavra e a compreende. Esse produz fruto. Um dá 100, outro 60 e outro 30. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs que acompanham essa missa na sua casa, o Evangelho de hoje começa falando de
de uma pessoa que foi plantar a terra, um plantio desastroso, porque as sementes do plantio caem na beira do caminho. Então, um desastre, começa falando de um desastre e termina falando de abundância. Os frutos daquelas sementes que caíram no meio do caminho são colhidos. Olha o movimento do Evangelho, né? Começa dizendo que as sementes caíram na beira do caminho, e essas sementes que caíram, no final do Evangelho, Jesus apresenta que elas deram fruto. A leitura que eu faço deste perfil, tanto parabólico das parábolas de Jesus, quanto deste perfil evangélico, na minha leitura se refere ao que na teologia a gente chama de escatologia. A escatologia é o estudo do fim dos tempos, o que vem depois, né? Como nós entendemos aquilo que vem depois, a morte, os julgamentos, né? Tanto particular como o julgamento universal. Então, na minha compreensão, a liturgia deste domingo nos conduz a este movimento, né? A nossa vida pessoal e o fim da nossa vida. O que nós estamos fazendo neste período do início da vida até o fim da vida? Qual é o nosso roteiro? O que estamos seguindo nesse trajeto onde Deus nos deu o sopro da vida, o princípio vital, até o momento em que nós seremos colhidos e vamos para junto dele? Me faz rezar e refletir isso. Neste meio, nós podemos nos comparar aos terrenos apresentados no Evangelho. Que tipo de terreno nós somos, né? Eu acho esse Evangelho tão autoexplicativo, é tão claro, que não existem palavras novas que podem ser ditas a respeito dele. O ser humano, ele pode ser classificado nas diversas etapas apresentadas neste Evangelho. Existe aquele ser humano que é fechado a Deus. Nós todos conhecemos gente assim. Fechado a Deus, não quer se abrir à vontade de Deus. Amigos nossos que não aceitam. Vemos nos dias atuais como é comum encontrar pessoas, inclusive criticando religiosos, né? As pessoas que frequentam a igreja. É muito comum encontrar isso hoje em dia. Pessoas fechadas por algum trauma, por alguma psíquico-somatização, não sei. Mas são fechadas a Deus, não são pessoas duras, coração endurecido. Também é tão comum encontrar pessoas na igreja, começam a ajudar na igreja, querem fazer tudo de uma vez só. Isso é comum ver também. Ajudam, se inserem nas pastorais, nas comunidades, mostram que querem ajudar. Passa essa fase, que dura 2, 3 meses, aí já abandonam de novo, ou vão para outra igreja. Também é comum ver pessoas assim. Também é comum ver pessoas superficiais que não aguentam nenhum tipo de correção, nem correção fraterna, nem crítica, nada. E também vemos, e eu acho que a leitura que eu faço favorece inclusive esse último grupo, vemos na igreja também, que eu acho que a maior parte do povo de Deus, esse povo que dá fruto. Eu acredito, o nosso povo, a maior parte dá fruto. As igrejas, nós temos gente muito boa, lideranças muito boas, que levam o Evangelho do seu modo, né? Com a sua capacidade, com o seu limite, levam o Evangelho adiante, anunciam, dão sua vida pelo testemunho do Cristo, por defesa da igreja. Nós vemos todos esses perfis de pessoas. Agora, olhando de modo pessoal, isso é a classificação, a gente chama antropológica, mas olhando de modo pessoal, onde nós nos encaixamos aí, né? Durante a nossa vida, nós vamos tendo várias fases. Em que fase nós estamos hoje? A semente que vem até nós, ela tem dado fruto? Temos o coração endurecido, a semente? E olha, a gente pode observar as mais diversas circunstâncias. Por exemplo, essa fase triste que nós estamos vivendo. É comum também encontrar pessoas desanimadas, pessoas sem esperança, até mesmo duvidando da ação de Deus.
estão endurecendo o coração. Para cuidar da terra, a terra precisa, para a terra dar fruto, quem já cuidou de terra sabe disso, para plantar, seja soja, trigo, não importa o que vai plantar, para que a terra seja viva, ela tem que ser, às vezes, massacrada. Se bate na terra, faz a terra ficar fofa, vai cavucando a terra, mistura aquilo, ela não fica tranquila. Para a terra dar fruto, para qualquer solo dar fruto, ele precisa passar por um processo de transformação. Se você plantar algo direto na terra, não vai nascer. Porque a terra está ali descansando. Você tem que adubar, tem que mexer, tirar ela do lugar. O ser humano precisa passar por esses estágios para encontrar Deus. Deus vem até nós, faz uma bagunça na nossa vida. Isso é comum. Deus vir até nós e fazer uma bagunça. Ele vem com redemoinho e bagunça a nossa história, para aos poucos ir colocando a nossa história no lugar. Eu rezo dessa forma. Deus nos bagunça de propósito, para aos poucos ir nos organizando. A terra, ela precisa ser cavucada, ela precisa ser adubada, ela precisa ser mexida para que ela se torne uma terra viva. O ser humano que estagnou, o ser humano que freou, tudo está bom, não mexe em nada, esse ser humano, ele vai dar pouco fruto. Eu oriento algumas pessoas de forma espiritual, né? E eu escrevo cartas para essas pessoas, para a gente ir rezando. E a carta que eu escrevi essa semana para nossa motivação da próxima semana dizia isso. Eu refleti um pouco nesse sentido. Às vezes a gente acha que a inquietação do espírito é ruim. A inquietação do espírito é boa. Quando nós estamos inquietos espiritualmente, agitados, isso é bom. Porque uma pessoa agitada, ela sai do lugar, ela vai buscar resolver seus problemas. Agora vejam, quando a pessoa se acomoda, se assenta e diz, está tudo bom assim, ela sofre mais. Aí vem, por exemplo, a depressão. Daí vem, por exemplo, a tristeza, aquela tristeza mais interna, que a gente não sabe explicar, porque não precisa sair do lugar. Estou triste, mas estou aqui. A inquietação, que é essa mudança, que é esse mexer na terra, isso faz bem para nós. A gente quer fugir disso, né? Nós queremos fugir do que é descontrolado. A gente quer o que é controlado, calmo. Claro que todos nós queremos isso, mas para o nosso nível espiritual, a inquietação é melhor do que a acomodação. Muito melhor, porque a inquietação do espírito é o espírito inquieto que procura o Senhor. É o espírito inquieto que não aceita ficar deixando a palavra de Deus, por exemplo, crescer no meio do espinho, abafar com os nossos problemas, com as nossas preocupações. O católico que tem um espírito inquieto, ele não vai deixar a palavra de Deus nascer no meio das pedras da sua vida, porque ele não vai dar prioridade a outras coisas, vai dar prioridade a Deus. Eu não sei se me faço entender, mas o espírito, ele tem que ser inquieto. A terra, ela tem que ser mexida. O ser humano tem que estar, às vezes ele tem que ser bagunçado, sim. Nós precisamos ser bagunçados, porque senão a gente estaciona. Carro estacionado não serve para nada, está lá parado. O ser humano, quando ele estaciona, ele não dá frutos. É justamente o cansaço. Quantas vezes eu escutei isso de padres e leigos, né? Quando deitam-se na cama, falam, nossa, o meu dia foi extremamente puxado, fiz tanta coisa. E eu vejo aqui na nossa paróquia São Geraldo, tanta gente trabalhando, né? O dia inteiro, mexendo nas coisas, fazendo. Quando se deita para descansar, dos justos, porque a terra foi mexida, porque o espírito foi inquieto, porque se preparou para o crescimento da palavra de Deus. Acho que deveria ser o pedido de todos nós. Senhor, me dá um espírito inquieto, não me deixa ser acomodado. Senhor, faça a terra da minha vida dar frutos. Jesus faz essa comparação, o último versículo do Evangelho. Uns deram 100, outros 60, outros 30. As sementes que caíram na beira do caminho deram frutos. Então que eu dê fruto para o reino.
Dar frutos para o reino, eu tenho que estar preparado para isso. É anunciar, é testemunhar, é ser sinal de esperança, é chegar às pessoas com palavras positivas, ser a mesma pessoa em todos os ambientes e assim por diante. Peçamos essa graça a Deus hoje, porque quero repetir o que eu comecei dizendo. O Evangelho tem esse caráter escatológico. Então ele trata do nosso pensamento da vida. O que eu estou fazendo da minha vida? Quando Deus for colher os frutos, lá no final da minha vida, o que Deus vai observar? Que eu me preparei? Que eu fui uma pessoa adequada para o plantio e para a colheita? Ou eu fui uma pessoa que não? Todas as outras coisas foram superiores a Deus na minha vida. Foi superior à preocupação, foi superior os meus desejos, as minhas vontades, tudo foi superior à vontade de Deus. Sejamos nós o terreno que dê fruto. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Professemos a nossa fé.